E aí, tudo bem? Beleza? Bom, eu me chamo Gabriel e hoje eu vou estar dando uma introdução a uma série de vídeos aí que a gente vai estar fazendo a respeito de teoria da relatividade geral, tá bom? Bom, a ideia é tratar os termos de forma conceitual e mais teóricos, né, e menos técnicos e matemáticos, que é o tipo de vídeo que eu costumo fazer aqui no canal, né, no quadro, tratando a matemática do problema. É claro que futuramente eu pretendo sim trazer relatividade geral aqui de forma mais técnica e matemática, né, tratando, além dos conceitos da teoria, a matemática por trás, mas a ideia é mais uma divulgação científica com esses vídeos, tá? É tentar fazer com que vocês entendam o que é, né, a base, a estrutura da relatividade geral e do que ela trata. E, bom, só um adendo, né? Muitas vezes, em qualquer área da física, a gente costuma focar nas consequências da teoria e não atacar a teoria em si, né? Então, bom, dada a relatividade geral, né, a gente tem como consequência buracos negros, ondas gravitacionais, e a gente foca muito nisso, né, mas não foca no núcleo, que é, por exemplo, atacar as equações de Einstein, né, que é tipo essa daqui que eu estou deixando aqui embaixo. E tem duas formas de ver ela, né, pode ser esta ou essa outra forma aqui, dado por este G maiúsculo aqui, que é o tensor de Einstein, né. E a mesma coisa acontece em outras áreas da física, por exemplo, como em mecânica quântica e etc. Bom, então dado que a gente vai tratar de teoria da relatividade geral, vamos começar, né, pelo começo. O que é a teoria da relatividade geral, né, e o que a gente pretende buscar com ela? Bom, ao longo dos vídeos, né, a gente vai fazer uma série de aulas e conforme as aulas a gente vai construindo a noção, né, até chegar na última aula que é para tratar das equações de Einstein, né, o que significa as equações de Einstein. E bom, a relatividade geral, assim como a especial, ela é uma teoria que trata do tempo também, né? Ela continua com essa ideia da dilatação temporal, da contração do espaço e tudo mais, para referenciais acelerados, né, não inerciais ou inerciais. Contudo, ela também vai passar a ser uma teoria da gravitação, e uma teoria da gravitação muito forte. Forte ao ponto de a gente abandonar a gravitação newtoniana, né, que era uma das melhores descrições que a gente tinha até então. Mas bom, em 1905, né, o Einstein publica a teoria da relatividade especial e 2 anos depois, né, em 1907, ele começa a trabalhar na teoria da relatividade geral, né? Começa a ter uns insights assim e começa a pensar como que tem que ser uma teoria da relatividade geral. Então, 8 anos depois, né, em 1915, ele publica, por fim, a relatividade geral. E é uma ideia, inclusive, que poucas pessoas conseguiram entender de fato na época, né? Porque era algo meio que absurdo, né, para a comunidade científica. Bom, então, como eu disse, né, a teoria da relatividade geral, ela continua com essa ideia de dilatação temporal, contração do espaço, e, além disso, ela vai descrever como que matéria, energia, momento é distribuída pelo espaço e como que essa distribuição de energia, matéria e momento alteram a geometria do espaço, né? Alteram a gravidade. Pra você ver como a coisa é um pouco complicada. E bom, você deve estar se perguntando, bom, mas como que gravitação entrou numa teoria do tempo? Bom, isso se deu por um fato muito curioso, né? Durante muito tempo na história, a gente nunca conseguiu explicar, né, ou distinguir, explicar a diferença que havia entre duas coisas que, a princípio, são extremamente diferentes, que é o que a gente chama de massa inercial e massa. Bom, se você nunca viu esses termos, vamos começar então pela massa inercial. A massa inercial é a massa que aparece na segunda lei de Newton, né? Que é a que eu estou colocando aqui embaixo, né? A gente tem F igual a ma. O que isso significa? Bom, dado um corpo que sofre uma força F e que tem uma massa m, a aceleração dele é tal. Essa massa que aparece aqui, né, esse mzinho da equação, é a massa inercial, ou seja, é a massa que mede o quão difícil é tirar um corpo do repouso, né, do seu estado de movimento natural, seja repouso ou velocidade constante. E como que eu posso medir massa inercial? Bom, eu posso pegar dois corpos com massa diferente e aplicar a mesma força nele, né? O corpo que tiver uma menor aceleração, obviamente tem uma maior massa, porque ele vai ter uma maior inércia, né? Por isso que é a massa inercial, tem a ver com a primeira lei de Newton, tá bom? Portanto, o corpo que tiver menor aceleração é o corpo que tem maior dificuldade de mudar o estado de movimento natural dele. Então, bom, essa é a massa inercial. A massa gravitacional, ela já é bem diferente. Ela tem a ver com a interação gravitacional. Por exemplo, eu sei que se eu pegar um objeto aqui agora e soltá-lo, ele vai sofrer uma aceleração em direção à Terra devido à atração gravitacional, né? Então é uma interação entre o planeta e o corpo, o objeto, né? E bom, a princípio são duas coisas diferentes, né? A massa inercial e a massa gravitacional. Isso porque a massa inercial ela é uma característica do corpo, mas que ela está associada a um fenômeno diferente, né? Eu
tirar um objeto do seu estado de movimento natural é diferente, é um fenômeno diferente de ver como é que ele cai num campo gravitacional, entende? Ver como que ele interage com um campo gravitacional. Bom, se ainda não ficou muito claro isso daí, o porquê que essas duas coisas a princípio não são iguais, não precisavam ser iguais no caso, imagina que eu estou falando de um elétron. Você sabe que um elétron tem massa e tem carga. E faz algum sentido eu comparar a massa de um elétron com a carga dele? Não, não faz nenhum sentido, né? Porque a carga do elétron está associada com a interação do elétron com outros elétrons, outras cargas, né? Enquanto a massa dele não entra nessa equação, nessa interação, né? Bom, portanto, comparar a carga do elétron com a massa dele é tão absurdo quanto eu comparar a massa inercial com a massa gravitacional. E, de fato, essas duas coisas, né, massa inercial e massa gravitacional, elas são iguais. E por que para você isso pode não parecer estranho, né? Porque você deve estar pensando, mas é lógico que massa inercial e massa gravitacional deveriam ser iguais, não tem outra coisa. Não é bem assim, né? Na realidade, a gente não deveria esperar isso. Isso acontece, na realidade, né, porque principalmente na escola, a gente não diferencia essas coisas. O fato é, a gente usa o termo massa, seja inercial ou gravitacional, como se fossem as mesmas coisas, para o mesmo fenômeno, para fenômenos diferentes, e não fala que tem diferença entre uma e outra, né? Mas a gente tem que ter a noção de que essas duas coisas são diferentes, né? São características do mesmo corpo, mas que se mostram em fenômenos diferentes, né? Em situações diferentes. Bom, em 1909, né, um físico Eötvös conseguiu mostrar, né, ele provou que, por um experimento, que a massa inercial e a massa gravitacional são iguais, com uma precisão de 1/10⁸. Se você nunca ouviu esse termo, né? A precisão de 1/10⁸ significa que se eu meço a massa inercial, por exemplo, com uma precisão de 8 casas, né, de 8 algarismos significativos, então a massa gravitacional é igual por 8 algarismos significativos, né? As 8 casas são iguais umas das outras. E bom, como eu disse, né, isso é tão bizarro quanto você falar que a massa do elétron é igual à carga dele, coisa que não tem nada a ver uma com a outra. Mas com a massa isso não acontece, elas são iguais. Então, massa inercial e massa gravitacional são a mesma coisa. E isso é uma das maiores contribuições que tem para que a gravidade seja uma parte fundamental da teoria da relatividade. Mas bom, o que aconteceria se a massa gravitacional fosse diferente da massa inercial? Bom, imagine, por exemplo, então que a massa inercial ela é maior do que a massa gravitacional de um corpo. Se a gente fosse soltar este corpo, né, que a massa inercial é maior do que a gravitacional, este corpo cairia com uma aceleração menor. E a gente sabe que isso não acontece, né? Quando eu solto, por exemplo, dois objetos da mesma altura, eles caem ao mesmo tempo no solo com a mesma aceleração, seja uma pena ou um martelo, né? Tanto que esse experimento foi até feito na Lua, né? Porque lá não tem atrito do ar, então a gente poderia testar sem problema este experimento. E bom, de fato, né, quando a gente pega a expressão para a gravidade, a gente tem essa equação, né? A gravidade ela depende somente da massa do objeto que está gerando a gravidade, né? No caso, um planeta, por exemplo. E do tamanho dele também, né? Mas aqui não fala da massa dos dois corpos, né? Então, bom, se um corpo tivesse uma massa inercial maior, a aceleração dele seria menor no mesmo campo gravitacional, né? Então, seria uma consequência estranha para a gente hoje, né? E bom, não só isso. Com essa ideia, né, de que a massa gravitacional e a massa inercial são iguais, a gente vai para uma outra coisa que é o princípio da equivalência, né, proposto pelo Einstein. Todo mundo já deve ter ouvido aquela historinha, né? Uma vez o Einstein entrou num elevador e ele imaginou que se o elevador estivesse caindo em queda livre, ele estaria na ausência de gravidade, naquele referencial, né? Então ele estaria como se fosse flutuando dentro do elevador. Agora, eu não sei se isso é realmente uma história que ele pensou nisso ou se ele foi realmente até um elevador e imaginou isso. Eu não lembro agora. E bom, então, antes da definição, né, do princípio da equivalência, eu vou dar duas situações hipotéticas. A primeira é, imagine que você está dentro de um elevador ou de um foguete. Ah, e só um adendo, né? A gente usa elevador, foguete na física para explicar o princípio da equivalência, porque essas coisas elas não têm janela, né? Então, eu não tenho acesso à parte de fora. E isso é extremamente importante pela forma exatamente como o princípio da equivalência ele é formulado. Então, voltando, imagine que você está dentro de um elevador na superfície da Terra e esse elevador está parado. Se você pega uma bolinha de tênis, por exemplo, e solta ela lá dentro, você vai ver ela caindo em uma linha reta em direção ao chão do elevador, né?
E aí você vai dizer, olha só, a bolinha está caindo porque a gravidade atrai essa bolinha, né? Atrai a bolinha até o chão. Agora, se você imaginar a mesma situação, só que no espaço, longe de qualquer outro campo gravitacional, imagina que esse foguete, né, você está com esse elevador, com esse foguete no espaço, e que esse elevador está acelerando para cima, com a mesma aceleração da gravidade da Terra, né? E aqui fica meio subjetivo falar o que é para cima e o que é para baixo no espaço, né? Mas eu vou ser o mais informal possível e considerar que você está imaginando para cima da nossa definição de para cima mesmo, tá bom? Então, se eu tenho um elevador acelerando para cima com a mesma aceleração da gravidade da Terra, né, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e eu tô lá dentro e não sei que eu tô no espaço, se eu soltar esta bolinha de tênis, né, eu vou ver a bolinha de tênis caindo com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado e vou falar, olha só, ela está caindo porque eu estou num campo gravitacional, eu estou na Terra, né? E aí a gravidade atrai essa bolinha. Contudo, eu não estou na Terra, eu estou no espaço e esse elevador está acelerado. E bom, o princípio da equivalência diz exatamente isso. É impossível eu fazer qualquer fenômeno que consiga distinguir se eu estou num referencial acelerado ou se eu estou num campo gravitacional. Aceleração e gravidade são a mesma coisa. Bom, isso na verdade é de arrepiar, porque com o princípio da equivalência a gente tem, por exemplo, consequências bizarras. Uma delas é o seguinte, se a gente imaginar que eu estou no elevador em repouso no espaço e um feixe de luz entra por uma fresta desse elevador, por exemplo, um feixe bem pequenininho de luz, eu estou em repouso, então eu vou ver o feixe de luz em uma linha reta, né? Ele entrou num ponto do elevador e bateu no outro ponto, mas com uma linha reta, né? Uma linha horizontal. Agora, se esse elevador está acelerando para cima, né? Então eu vou ver esse elevador acelerando e ele vai ter um deslocamento com o passar do tempo, né? Em relação ao tempo próprio, né? No caso, que é o tempo que o cara que está dentro, o observador que está dentro do elevador marca. Então, bom, se esse elevador está acelerando para cima, quando a luz entra num ponto, esse elevador, até ela chegar na outra parede, né? Esse elevador vai ter subido um pouquinho. E o que a gente vai ver é uma curva, né? A luz vai estar se curvando devido à cinemática envolvida ali, né? Porque a aceleração do elevador, né? A posição, o deslocamento do elevador vai ser do tipo 1 meio de AT2, né? Então, isso aí vai dar a luz vai fazer tipo uma parábola, né? Como eu tô deixando aí na animação. Agora, uma coisa muito importante. Dado que pelo princípio da equivalência, aceleração e gravidade são a mesma coisa, eu não consigo fazer nenhum fenômeno, nenhuma experiência que consiga distinguir se eu estou num referencial acelerado ou num campo gravitacional, dado que a luz ela se curva no elevador que está acelerado, né, dada aquela aceleração, a luz se curva e a aceleração é igual à gravidade, então a luz num campo gravitacional também vai se curvar. Bom, e isso foi provado experimentalmente, né, aqui no Brasil, né, em Ceará, lá na cidade de Sobral. E, bom, quando teve um eclipse lá, a gente percebeu, né, que uma estrela que, na teoria, a gente não conseguiria ver porque ela estaria atrás do Sol, né, o Sol estaria impedindo a passagem de luz dela, a gente conseguiu ver ela justamente por causa do desvio da luz no campo gravitacional do Sol. E aí o que acabou acontecendo, né, é que a gente viu a estrela numa posição aparente, né, numa posição que na realidade ela não estava, ela só apareceu lá porque a luz dela foi desviada, e aí depois quando você traça uma linha reta ali, né, você vê a posição aparente da estrela, igual eu estou deixando aqui na imagem. Mas bom, perceba que até agora a gente não falou nada de tempo, né, a gente passou a maior parte do vídeo explicando massa gravitacional, o princípio da equivalência, falando muito mais de gravidade do que de tempo, a gente quase não citou o tempo aqui. Para você ver como que a gravitação é uma teoria muito forte dentro da relatividade geral, né? E bom, o princípio da equivalência, como eu falei, tem uma forte ligação com o fato da massa inercial e da massa gravitacional serem a mesma coisa, né? A gente não conseguir diferenciar essas duas coisas. E bom, esse então foi o primeiro passo do Einstein, né? Que ele falou, ok, eu vou partir daqui então para construir a relatividade geral. Então, bom, o primeiro vídeo foi esse, né? Espero que você tenha gostado. Nas próximas aulas a gente vai discutir mais sobre os conceitos e implicações do princípio da equivalência. Uma delas foi essa, né? O desvio da luz. Então, bom, se você gosta desse formato de vídeo, né? É algo que eu queria trazer aqui já faz um tempo e que agora eu estou testando, deixe aqui embaixo nos comentários para eu saber, tá bom? Porque o feedback é muito importante, tá bom? Se você gosta e apoia, então deixa aí para eu saber. Então é isso aí, o vídeo de hoje foi esse, valeu, falou e fui!